Eu vou passar a palavra, então, para a gente fazer a abertura oficial aí do nosso projeto, né, para o Itagiba. Itagiba, se puder falar aí um pouquinho. Não, tudo bem. Primeiro, bom dia a todos, né? A todos os representantes da ATP, aos colegas do IBAMA. Enfim, esses momentos de capacitação é sempre importante no nosso trabalho, sobretudo no licenciamento, que parte inerente do nosso trabalho é o diálogo, é o entendimento, é buscar sempre alcançar os objetivos do licenciamento, que é a mitigação dos impactos, a avaliação dos empreendimentos de forma, primeiro, avaliar sua viabilidade ou não, e, sendo viável, estabelecer as condições que ele opere da melhor forma possível, buscando um menor impacto, enfim, tudo que é responsabilidade do licenciamento ambiental dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. E nesse sentido, assim, o trabalho da nossa equipe técnica é parte absolutamente fundamental nessa construção. E para isso a gente precisa estar em capacitação constante. A gente sabe que as tecnologias avançam, normas são alteradas ao longo do tempo, então, assim, é tudo muito dinâmico. Então, é importante a gente ter oportunidades como essa de nos capacitarmos, de conversarmos com o setor, entender, vamos dizer assim, o outro lado do balcão, ver como funciona, a parte operacional, propriamente dito, muitas vezes é muito importante para a gente entender, inclusive, para quando formos avaliarmos os impactos e riscos da atividade. Então, oportunidades como essas são de grande valor. E aí, nesse sentido, eu acho que eu preciso fazer um agradecimento especial à ATP, em nome do comandante Murilo, a toda a associação, porque depois de uma conversa inicial, nós encaminhamos um ofício propondo, né, uma agenda de capacitação para a nossa equipe, e a associação, de forma absolutamente proativa, correu atrás de tudo, assim, de montar a programação, propor os conteúdos. Foi um trabalho assim que, de fato, a gente viu o comprometimento, o empenho da associação em viabilizar esses webinários para a equipe do IBAMA. Então, gostaria de verdade, sinceramente, agradecer à associação pelo empenho e por ter viabilizado tantas pessoas que eu sei que foram necessárias para dispor isso para a nossa equipe. E agradecer também a participação da nossa equipe do IBAMA. A gente está com um número bastante significativo aqui de analistas e no momento que também tem uma agenda paralela, tem uma assembleia de servidores ocorrendo e ainda assim a gente está com uma participação bastante interessante aqui. Então, também agradecer a participação da nossa equipe, dos analistas, tanto da sede quanto dos estados que estão aqui, que contribuem e que participam ativamente dos processos de licenciamento ambiental. Então, da nossa parte, falando pela diretoria de licenciamento ambiental e pela coordenação geral de empreendimentos marinhos e costeiros, que também é responsável pelos licenciamentos portuários, é isso. Inicialmente, agradecer a todos, a associação e a nossa equipe. Eu acho que a gente pode passar para a ATP dar andamento. Muito obrigada, Itagiba. É um prazer para a gente também poder fazer, né, esse trabalho junto com vocês. Eu queria passar também agora a palavra para a Gilmara, representante da ABEP, né? A ABEP que também topou fazer com a gente esse projeto, trazer a visão também dos portos organizados, né? A ATP aqui como terminais de uso privado e a ABEP também como os portos organizados. Gilmara, se puder falar um pouquinho aí para a gente também, por favor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso comandante Murilo, diretor-presidente da ATP, e em nome do almirante Murilo, toda a sua equipe,
parabenizá-los, Bárbara, por ter acolhido essa programação e, automaticamente, também parabenizar o IBAMA pela iniciativa de procurar essa capacitação. A gente sabe da sensibilidade, da importância desse tema, do trabalho que o IBAMA tem frente aos portos para poder estar atendendo essas necessidades, e com isso a gente sabe que com as licenças é o start de um processo que destrava o setor, porque uma vez os portos com licenças ambientais, seja para dragagem, seja para funcionamento, então isso movimenta toda a cadeia, todo o setor portuário. Então, Itagiba, muito prazer em conhecê-lo, parabéns pela iniciativa, cumprimentar toda a sua equipe aqui presente, a Janaína, e agradecer também a oportunidade, né, da ATP ter convidado a BEP para, em parceria, poder participar e realizar esse webinar. Nós estamos aqui representando o nosso presidente Luiz Fernando, que manda as boas-vindas e, de igual forma, também parabeniza pelo evento. Tem um time aí do Portos do Paraná que estará participando conosco. Creio que vai ser um evento muito engrandecedor, muito enriquecedor ao longo dos próximos dias, e a gente está à disposição para continuar aqui aprendendo com os temas que vão surgir, e sempre que houver necessidade, que fomos convidados a participar, para que a gente possa promover mais conhecimento para o setor, que essa unificação de conhecimentos e entendimentos faz com que a gente tenha agilidade, ganho de tempo e um melhor trabalho no setor inteiro. Então, muito obrigada, desejar um excelente evento a todos e dizer que a gente aqui, em nome da nossa equipe da BEP, que está presente, está muito feliz de participar como ouvinte e como apoiador também junto da ATP. Muito obrigada. Almirante, se puder fazer as nossas honras. O senhor está no mudo. Pois não, vocês é que me colocaram no mudo, hein? Inicialmente, eu quero cumprimentar a iniciativa do IBAMA, porque eu sei exatamente o que se passa num ente público, depois de concursos públicos que entra um pessoal extremamente qualificado dentro de uma instituição e vai ser o regulador de uma área em que, durante a fase de concurso e depois no curso preparatório, logo em seguida, os temas não foram aprofundados. Eu fui diretor da ANTAC na segunda diretoria e recebi primeira equipe concursada de lá. Pessoal de altíssimo nível, como os analistas do IBAMA também, porque os concursos públicos são muito difíceis. Entra um pessoal do primeiro time, mas até a gente conseguir colocar esses nossos especialistas conhecendo o segmento regulado, isso é muito importante. Então, a iniciativa do IBAMA, aí, na pessoa do Itagiba e da Janaína, para nós, é extremamente enriquecedor. Para nós, é muito importante que o regulador nos conheça. E eu acho que é essa a mensagem que foi pedida na primeira reunião que nós fizemos com a Janaína, é dizer como funciona, qual a importância do sistema portuário brasileiro. Então, obviamente, eu quero também destacar a atuação da Bárbara, que não se contentou em fazer um pouco do mesmo. Ela foi mais longe um pouco, foi procurar em todos os segmentos nossos, pegou a BEP, porque falou a ATP não deve falar sobre porto organizado, quem tem que falar é a BEP. Fomos à ANTAC pedir algumas contribuições lá de especialistas na área do meio ambiente, de outras coisas. Então, eu tenho a impressão, e a Bárbara vai falar um pouquinho logo em seguida, que nós conseguimos montar o conjunto de webinários exatamente como a Janaína tinha pensado naquele primeiro momento, naquela nossa primeira reunião. Então, a ATP está profundamente agradecida e profundamente contente em poder contribuir para esse momento de aperfeiçoamento e de conhecimento aos analistas do IBAMA, tá? Fora disso, contem sempre com a ATP, para qualquer coisa.
nós queremos ser parceiros, nós entendemos que nós somos regulados e que vocês são os reguladores. Mas quanto mais nós nos conhecermos, eu acho que esse processo se dará de maneira muito mais suave e muito melhor. Que nós tenhamos bom seminário aí, tá bom? Parabéns aí ao Itagiba e à Janaína pela iniciativa. Pessoal, então deixa eu só passar rapidamente, né, como que foi a nossa programação. A gente enviou também essa programação por e-mail para vocês, né? Acho que já deve ter sido passado aí essa divulgação. Só um minutinho que eu estou pegando aqui ela. Prontinho, vocês já estão conseguindo ver? Sim. Já, né? Sim. Beleza. Então, o nosso formato dos nossos webinários, né? Eu conversei com a Janaína, a gente vai tentar sempre fazer algo mais rápido. A gente sabe que às vezes algo que dure o dia inteiro é algo que acho que fica meio cansativo, né? Então, a gente vai tentar fazer palestras de no máximo 40 minutos. A gente está pedindo até para os palestrantes fazerem até um pouco mais curto, se conseguirem, tá? Com alguns minutinhos finais para as perguntas. Então, caso tenham algumas perguntas, a gente vai fazer sempre pelo Teams. E vai fazer a nossa transmissão depois pelo YouTube e vai ficar gravado para quem quiser assistir depois, até outras pessoas que não são do setor portuário também poderem, né, aprender um pouquinho sobre o setor, tá? E o nosso público principal, óbvio, são vocês, né, os servidores do IBAMA aqui. Então, como é que foi feita a nossa programação? Não sei se está pequenininho aí, mas a gente dividiu em módulos a partir dos temas que o próprio IBAMA encaminhou para a gente. Então, a gente dividiu isso em módulos que teriam a ver, né? A gente fez, são 9 módulos, tá? Então, vamos falar ali sobre noções gerais de logística portuária, que vai ser hoje. A gente não sabia qual que é o nível de entendimento do setor portuário, porque às vezes tem gente, né, alguns servidores muito novos entraram recentemente, nunca tiveram contato, então a gente vai fazer uma apresentação bem introdutória hoje também, e falar um pouquinho sobre o financiamento do setor portuário. Depois a gente fala sobre os modelos de gestão portuária, e a parte mais de regulação, mostrar para vocês que existe uma diferença entre os TUPs e os portos organizados, tá? Entre os terminais privados e organizados. Depois a gente pega um pouquinho sobre a parte de dragagem, calado dinâmico, que a Janaína já me falou que é uma preocupação, né, hoje em dia, tanto do IBAMA e também é uma preocupação nossa também. Vamos trazer o tema de transição energética e descarbonização. Então, a gente vai trazer aqui para falar, por exemplo, terminais que são especialistas nessa área, que já falam de hidrogênio verde, como é o caso do Porto do Açu, como é o caso do Porto de Pecém também, para falar sobre esses temas para a gente. Então, a gente sempre buscou trazer especialistas em cada uma dessas temáticas que vocês trouxeram para a gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre boas práticas do setor portuário. Então, aqui, para falar em boas práticas, a gente também trouxe os professores para isso. Então, a gente vai trazer o Sérgio Coutrin, que fez o nosso guia de boas práticas, tá? Que é um dos materiais que eu vou mostrar aí para vocês. Foi feito tanto pela ABEP como a ATP também. Vamos falar um pouquinho de riscos ambientais. Então, aqui a gente vai trazer uma consultora especialista para falar sobre isso. Dos riscos ambientais, a ANTAC também para falar sobre essas questões de riscos ambientais, planejamento e auditoria, mudanças climáticas e ship-to-ship, então aqui a gente vai trazer a Transpetro e outros terminais que já fazem também esse tipo de operação. E, por fim, vamos trazer um pouquinho sobre a temática de organismos vivos, né? E aí a gente traz um pouquinho sobre coral-sol, que a gente sabe que é uma das questões que tem surgido bastante, né? Bom, de material de apoio, todos esses materiais de apoio, a gente já colocou o link para vocês dentro desse PDF, então é só vocês clicarem, tá? A gente vai ter o nosso guia de boas práticas, que foi feito pela TP e pela BEP. A gente tem o Portos para Não Portuários, que é um livro feito pela TP, que traz o beabá do setor portuário e vai aprofundando, então no final ele é bem específico mesmo do setor, tá? Temos 2 materiais, um da CNT também, que a gente fez em parceria com a CNT, e um outro de riscos climáticos feito pela ANTAC, tá? Aplicada ao setor portuário. E a gente também deixou para vocês utilizarem em aberto alguns links de bancos de informação. Então, vai ter o Dataport, o Legiport e o Glossário, que são bancos de informações da ATP, tá? O Dataport vai trazer questões de movimentação portuária, o Legiport vai trazer a legislação do setor, e o glossário, ele traz algumas palavrinhas. Então, se tem alguma palavrinha do setor que às vezes não ficou clara, vocês podem entrar nesse glossário da ATP e ter acesso.
E também tem o link do Anuário Estatístico da ANTAC, que também tem algumas informações de movimentação, atracação, eficiência dos terminais. Tá? Então, a gente vai começar agora com essa parte introdutória. Eu vou passar a palavra para o Almirante Murilo, e ele vai começar a fazer a nossa primeira apresentação aí, abrir oficialmente mesmo, né, Almirante, o nosso projeto. Vamos lá. Por favor, aí. Enquanto a minha apresentação está sendo colocada, só acrescentar um pouquinho a tudo que a Bárbara falou, e eu falo também, acho que em nome da ABEP, nós vamos falar sobre, dar noções gerais sobre a logística. Pode ser que tenham pontos que a gente não consiga cobrir de imediato essa coisa. Se houver alguma necessidade, Janaína, por favor, junto com a Bárbara, combine, a gente faz o 10º webinário, isso não se esgota nesses 9, né? Obviamente, se ao longo dos 9 surgir necessidade de ampliação, a ATP, e eu tenho certeza que a BEP, continuam à plena disposição de vocês para que a gente dê continuidade, tá bom? Bom, vamos lá. Me cabe falar um pouquinho sobre noções gerais sobre a logística portuária. É uma parte muito introdutória. Aquela publicação Portos para Não Portuários, ela é extremamente rica. Muita coisa que eu vou falar aqui foi extraído dela. Então, aqueles que se interessarem mais por saber um pouco mais, por favor, consultem. E eu e toda a minha equipe estamos à disposição de quem quiser, qualquer analista que queira conversar conosco para saber mais algum ou outro detalhe, pode estar à disposição. Peço para a Bárbara depois passar os nossos contatos aí, para que quem quiser saber um pouquinho mais do segmento portuário, é só nos procurar. Eu não vou passar da ABEP, mas eu tenho certeza que a Gilmara também vai disponibilizar os contatos dela para fazer a mesma coisa em relação aos portos organizados, tá bom? Pode passar. Introdução ao setor portuário. O que são terminais portuários? Talvez essa seja a pergunta mais importante. O que um terminal portuário faz? Daqui a pouco nós vamos ver que, ao longo dos séculos, o segmento portuário foi se aperfeiçoando. Mas, em síntese, quais são as funções de um porto? Movimentação da carga, essa é a principal. É o transbordo da carga da água para a terra e da terra para a água. Isso é a função primordial de um terminal. Temos a armazenagem, e aí muita gente não pega a carga no primeiro momento, não tem interesse, vai deixando lá. Toda a parte de inspeção feita por todos os órgãos públicos que são encarregados disso, Receita Federal, a Anvisa, Vigiagro, isso é feito dentro do porto, com o navio atracado. A parte de abastecimento dos navios também é feito lá, porque o navio ele veio de uma travessia longa, muitas vezes ele tem que receber comida, tem que receber combustível, tem que receber água, também é feito nesse momento. Ele contribui muito para o desenvolvimento regional. Aonde você instala um porto, principalmente nós, os terminais de uso privado, que agora estão surgindo projetos novos, aonde é instalado um novo porto, a gente sabe que em volta é desenvolvida uma estrutura industrial, comercial e de plataformas logísticas muito grande que contribuem bastante para o desenvolvimento regional daquela região. E temos também o porto indústria, né, que é a industrialização. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um porto, temos dois, Pecém e Porto do Açu, que são dois portos privados, digamos assim. Eles têm uma retroárea imensa, onde estão sendo desenvolvidos vários projetos de industrialização, com siderúrgicas, com refinarias, agora com a parte da geração de energia verde, está surgindo muito dentro desses dois portos, vai ser fruto até de uma palestra num webinário mais lá para o final. Então, essa parte da industrialização também é muito importante. Pode passar?
Qual é a importância dos portos no Brasil? Por que eles são importantes? Por que nós temos que estar sempre no estado da arte mundial para atender? Primeiro, nós temos que estar no estado da arte mundial, porque o navio que atraca no Brasil é o mesmo navio que atraca lá na Europa, na Ásia e tudo mais. Então, nós temos que prestar o mesmo serviço que é prestado em países mais desenvolvidos, nós temos que prestar no Brasil a mesma qualidade de serviço. E hoje, 83% da corrente de comércio brasileira em FOB é feito através da movimentação marítima, ou seja, passa pelos portos. Ano passado foi de 481,7 bilhões, quase 482 bilhões. Mas se a gente for falar em tonelagem, esse fluxo sobe para 97%. Por que 97%? Porque o Brasil é basicamente um exportador de commodities, né? Então, que pesam muito, né? A nossa movimentação em minério, nosso comércio em minério é muito alto, o nosso comércio em petróleo também é muito alto, e a nossa movimentação de grão, principalmente soja e milho, também é muito grande. Esses são os 3 produtos, 3 commodities brasileiras que fazem o nosso superávit da balança comercial. Mas ele obviamente, ele tem um valor agregado menor. Então, por isso, a diferença entre 97% e 83%. No ano passado, nós tivemos uma movimentação de comércio exterior, nós tivemos uma movimentação portuária no passado de cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Mas 961 é exclusivo da balança comercial, do comércio exterior brasileiro, né? Então, há 2 anos, porque nós não temos disponibilidade de dados do ano passado, mas há 2 anos, só para vocês terem uma ideia, a participação brasileira no comércio mundial marítimo era de 7,7%. É um valor muito significativo. Quando a gente vai para o valor do FOB, a gente cai para 1 e pouco por cento, mas em termos de tonelagem é muito alto. Por isso é que nós precisamos de portos eficientes para que o nosso custo logístico seja o menor possível para viabilizar a nossa competitividade no mundo. Pode passar? Esse é um porto aí. O que um porto precisa ter? Ele precisa ter, antes de mais nada, uma estrutura de atracação, que os navios atracam. Tem que ter um acesso marítimo para que os navios cheguem. Tem que ter um acesso terrestre para que a carga chegue e saia do navio. E temos que ter uma estrutura de retroárea no porto, onde a gente armazena, área de inspeção, locais de scanners, locais de inspeção visual, locais para estufagem. Estufagem do container, por exemplo, é onde você enche o container, você recebe a carga pulverizada e você estufa o container, que é encher o container. E tem a desova do container também, que é quando você recebe o container e abre o container para tirar a carga de dentro dele, são as desovas. Então, tudo é feito nessa estrutura de retroárea que todo porto tem que ter. No caso aí, é um terminal de containers, que para nós é o exemplo mais significativo desse, né? Porque os outros são muito automatizados, né? Então, eles entram e vão para pátios, e é o caso do granel líquido e do granel sólido, mas no sistema de containers, a estrutura é basicamente essa daí. Pode passar? Quais são os perfis de cargas que os nossos portos trabalham? No mundo inteiro, isso é uma coisa que não é só brasileiro. Granel sólido. O que um terminal de granel sólido tem que ter? Tem que ter esteiras, porque o granel sólido sai de um ponto, se for grãos, ele sai de silos, que é o caso dessa fotografia que tem aí, tem silos, e aí esses silos, eles alimentam esteiras que vão até o navio. Passa a próxima. Aí, esse é o silo. Quando é minério, por exemplo, que você fica em pátios de minério, não sei se vocês já viram fotografias de grandes pátios de minério, onde fica lá depositado todo o minério que chega, eles têm esses reclaimers, que são vários grabs ali, né? Tem um grab rotatório ali para acelerar, aumentar a eficiência da carga. Então, ele vai ali, ele tira isso para jogar na esteira que vai para o navio. Quando chega no navio, ele vai usar um ship loader,
que está ali, que é um carregador do navio, no caso aí é grão, mas ele poderia ser um ship loader também de minério, que acaba tudo num ship loader. Então, essas são as diferenciações de um terminal de granel sólido. Pode passar? Granel líquido. Quais são as características de um granel líquido e gasoso? São os tanques, obviamente, armazenais, são as bombas que vão fazer a movimentação através dos dutos e dos mangotes. Pode passar? Os dutos são estruturas rígidas e o mangote são estruturas mais flexíveis, né? Que fazem esse conjunto todo. Isso vocês estão vendo que tanto aqui como no anterior, no granel sólido, é uma operação já totalmente automatizada, né? Praticamente não temos a presença do trabalhador. Ao contrário, naquele primeiro, quando eu comentei naquela fotografia anterior, que é um terminal de contêiner que tem muito trabalhador portuário atuando. Pode passar? A parte de contêiner é que tem uma estrutura mais sofisticada. Nós temos portos no mundo que a gente brinca chamando que são portos fantasmas, que não tem um trabalhador dentro dele. Tudo isso que vocês estão vendo aí é automatizado. No Brasil, ainda nós não estamos nesse estágio, até porque nossa mão de obra ainda tem um custo que é muito competitivo ainda em relação à automatização geral. No mundo, não está acontecendo isso. A mão de obra lá encarece muito, então eles procuram a automatização plena. O que é mais importante num terminal de contêiner? É o portainer, que é aquele que tira a carga e bota a carga no navio. É aquela primeira fotografia. Tem spreaders, que eu não sei se spreader eu até não colocaria muito num perfil de container, mas ela é interessante daí porque ela trabalha como se fosse num terminal de container. Ela pega esses blocos, no caso aí devem ser celulose, isso aí, e bota dentro do navio. Tem os transtainers, que são guindastes que fazem a movimentação do container dentro de uma pilha, e dessa pilha ele joga para um reach stackers. Então, como é a logística interna no porto para isso? Chega um caminhão, fica lá embaixo do portainer, o portainer tira o container do navio e bota no caminhão. Esse caminhão vai botar esse container em algum lugar. Pode ser que o transtainer já possa fazer essa movimentação direta. Caso ele não consiga, um bridge stackers pega esse container e bota ou tira da pilha. Então, tanto o transtainer quanto o bridge stackers são instrumentos para a movimentação do container no pátio, que é aquilo que nós chamamos anteriormente daquela retroárea. Scanners são instrumentos de segurança para verificar, sem ser necessário uma inspeção física, abertura do container para ver o que tem dentro. O container passa por dentro do scanner e, através de raio-x, você consegue visualizar o que está lá dentro para que a Receita Federal e outros agentes possam verificar exatamente o que tem lá. E temos a movimentação também de containers vazios. Essa é a parte de containers, que é a parte mais onde nós temos um espectro maior de equipamentos. Pode passar? Perfis de carga geral. Esse é o mais comum. Esse é como os portos nasceram no mundo, né? Pela carga geral. Nós botamos até a sofisticação, porque nós temos um terminal nosso de container que desenvolveu um spreader desse automático, que ele substituiu não sei quantos trabalhadores portuários, que ele sempre, para fazer essa amarração desse pacote enorme aí, desse bloco enorme de celulose, para botar no guindaste, era feito manualmente, por trabalhadores portuários que subiam. Era até uma manobra um pouco arriscada, um pouco perigosa. Hoje você está fazendo isso de maneira automática, mas essa manobra aí poderia também ser feita por trabalhadores portuários. E aí do lado, por exemplo, uma movimentação de tora de madeira, que também é da carga geral. Carga geral é aquilo que movimenta tudo, né? Se você traz um avião, é a carga geral. Se você traz projetos, cargas de projeto também são terminais, tudo passa isso em terminais de carga geral. Pode passar? Evolução do setor portuário.
eu vou passar nas gerações, mas não significa que hoje, que nós já estamos na 4ª geração, ainda não existam terminais da 1ª geração, da 2ª geração e da 3ª geração. Isso é a evolução do terminal, o que ele foi agregando de valor ao longo do tempo para que ele chegue hoje na 4ª geração. Mas nada impede. No Brasil, nós temos exemplo de todas as 4 gerações aí, porque nós temos terminais de todos os tipos sobre isso. A 1ª geração, que era até 1960, era simplesmente um ponto de transferência entre modais, aquilo que eu falei lá no início, entre a água e terra, entre terra e a carga convencional, e atividades básicas de embarque, desembarque, manuseio e apoio. A 2ª geração, que veio aí de 60 a 80, essas datas não são rígidas, né? Mas é mais ou menos quando aconteceram isso. Ele fica um ponto de transferência entre os modais e centros de produção. Carga geral, sólidos e líquidos já apareceram muito nessa 2ª geração, e a produção industrial e serviços de maior valor agregado. A 3ª geração, que vem de 81 a 90, eles começaram a criar centros de distribuição em torno do porto. Justamente a logística foi ganhando uma maior participação no funcionamento do porto. Começou-se a ter uma grande movimentação de carga containerizada. Vocês já devem ter visto que o surgimento do contêiner foi um fator importantíssimo na movimentação de produtos por via marítima, né? Ele foi revolucionário, a chegada do contêiner. Ele permite tudo aquilo que a gente fazia em sacarias antes, com consertos, com tudo mais, hoje você bota dentro de um contêiner e está tudo resolvido, né? E a implementação da logística e de serviços ao cliente. E, finalmente, a 4ª geração, e daqui a pouco vai aparecer a 5ª e tudo mais, são o surgimento de plataformas logísticas, multipropósito, agilidade e redução, pensamento enxuto, o porto passou a ter uma participação muito grande. Por exemplo, um exemplo nós, ano passado, tivemos em Ghent. Ghent tem uma fábrica da Volvo lá dentro, onde ele termina a construção dos SUVs que tem aqui no Brasil, termina lá. Nesse mesmo porto, em Ghent, tem uma área de processamento do suco de laranja que vem do Brasil para lá em navios, geladeiras, são navios de granel líquido cheios de suco de laranja, e eles chegam, se desembarcam ali, e dentro dessa estrutura eles fazem os blenders necessários para atender diferentes gostos dentro ali daquela distribuição. Então, o porto vem se aperfeiçoando cada vez mais nessa capacidade multipropósito dela, tá bom? Vamos embora? Bom, como é que foi a evolução dos portos no Brasil, né? Lá, nós ainda, Brasil Colônia, em 1530, 1630, surgiram os primeiros ancoradouros do Brasil. Se vocês forem ao mapa, vocês vão ver que, talvez depois a Gilmara vá até falar nisso, dentro dos portos, os portos organizados hoje, eles foram, todos eles, estabelecidos dentro de áreas abrigadas, onde você não tinha o efeito do mar muito forte. Então, Baía de Guanabara é assim, Santos é assim, Paranaguá é assim, Rio Grande, falando aí pela Gilmara, Cabedelo é assim, Salvador é assim, tudo em áreas abrigadas, onde você não tinha necessidade de fazer grandes estruturas de proteção do porto contra a ação do mar, que o mar, às vezes, ele é um pouco rebelde, ele atrapalha muito as nossas manobras, né? De vez em quando ele fecha uma barra e tudo mais. Em 1808, todos sabem, Dom João assina a Carta da Abertura de Portos no Brasil, foi o nosso primeiro movimento. E viemos assim há muito tempo. Em 1944, tudo nessa época, tudo funcionava como porto público. Daqui a pouco nós vamos entrar numa outra tabelinha, vocês vão entender o que é o porto público. Em 1944, veio um embrião do TUP. Por que o Brasil tem TUP? Nós vamos chegar daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso. Houve necessidade, lá nos idos de 1944, de você criar estruturas menores para atender, e sem a participação pública, né, da União naquilo, para fazer movimentações menores. Então, esse decreto-lei de
64 e 60, ele trouxe o que eles chamaram de portos rudimentares, que eles tinham limitação em tamanho, tinham limitações em movimentação, tinham limitações em investimento, eram coisas pequenas lá, mas que flexibilizavam um pouco além do porto público para a operação, principalmente na região amazônica, nos rios, né? Nós precisávamos muito disso. Em 1966, aí sim veio o primeiro movimento. Os nossos portos públicos, eles eram muito ineficientes. A estrutura pública no Brasil é muito difícil. Talvez a Gilmara vá falar um pouco sobre isso aí. Então, logo depois, no início dos governos militares, foi entendido que nós precisamos criar estruturas que dessem agilidade ao produto brasileiro, principalmente as estatais, que nós tínhamos muitas estatais naquela ocasião, né? Petrobras, nós tínhamos Vale do Rio Doce, nós tínhamos as siderúrgicas, que todas dependiam muito do comércio exterior, que é para recebimento de insumos, que é para saída do produto final. Então, o governo criou, através desse Decreto-Lei 5 de 1966, uma autorização para que empreendedores privados pudessem construir e explorar terminais privados, com uma limitação forte. Eles só podiam fazer a movimentação de cargas próprias para o seu próprio negócio, ou insumos, ou importação de insumos, ou exportação do seu produto final. Foi o início dos TUPs. Naquela época, eles foram chamados de terminais de uso privativo. E isso foi um boom naquela ocasião, porque Vale do Rio Doce, as siderúrgicas, a Petrobras, todas passaram a desenvolver um grande esforço na construção desses terminais para operá-los. Tanto é que, na década de 70, mais de 70% da movimentação portuária brasileira era feita através desses terminais. E o governo criou também, em paralelo a isso, em 1975, criou a Portobras. Ela é uma iniciativa que nem sempre dá certo, tanto é que ela teve uma vida curta, de tentar centralizar em Brasília toda a estrutura de operação, de gestão dos portos públicos no Brasil. A gente está cansado de saber que essa centralização não dá certo. Só na ponta é que se conhece exatamente os reais problemas disso. Nós sempre lutamos pela descentralização. E a lei 1993, a lei dos portos, a lei que a gente considera a nossa grande lei da modernização dos portos, ela trouxe essa descentralização e trouxe outros grandes aperfeiçoamentos. Até a existência dessa lei, nós vivíamos um monopólio do trabalhador. Os sindicatos de trabalhadores comandavam todo o fornecimento de trabalhador em todos os portos públicos no Brasil. E isso era uma das coisas que contribuía para a ineficiência disso. Em 1993, surgiu a criação do OGMO, que foi tirar da mão do sindicato a escalação dos trabalhadores. Foi criado também, nessa ocasião, o arrendamento. Que seja isso? A privatização da operação dentro dos portos públicos. E isso foi vital para o desenvolvimento dos portos públicos naquela ocasião. A eficiência do privado na operação foi muito grande e, obviamente, houve um ressurgimento da operação portuária no Brasil através dos portos públicos. E isso vem... Tanto é que aquele percentual de mais de 70% que eu falei no início, ele caiu e hoje está em torno de 65%, graças à eficiência dos terminais privados que hoje, por arrendamento, operam dentro dos portos, que agora não são mais chamados de portos públicos, são chamados de portos organizados. Em 2001 foi criada a ANTAC, pela Lei 10.233, e em 2013 veio uma nova Lei dos Portos, que uma posição muito particular minha, eu achava que nem precisávamos ter uma nova lei. Nós podíamos fazer um pequeno ajuste na lei de 93, que já atenderia, porque qual era a grande disputa nessa ocasião? Era o que o TUP podia fazer e o que o TUP não podia fazer. Então, a lei de 2013 deu liberdade plena à operação de um terminal de uso privado. Plena. Ele passou, em termos de operação, ele passou a ser absolutamente idêntico a um terminal arrendado. E é como nós vivemos nos dias de hoje. Tá bom? Pode passar.
Tipologia do setor portuário. Bom, isso é que eu ia falar. Nós nascemos e o Brasil foi ali. O Brasil e o mundo todo foi, no início, o Service Port. Essa é uma classificação do Banco Mundial, viu? O que era o Service Port? Todas as operações portuárias, no que diz respeito à operação propriamente dita, investimento em superestrutura, investimento em equipamento, investimento em infraestrutura, a administração do porto e a propriedade da terra e os ativos eram públicos. O Brasil viveu assim durante muitos e muitos anos. Teve um degrau intermediário que eu não conheço nenhum exemplo no Brasil, que é o toll port. Quer dizer, que só a operação você contratava o privado para fazer a operação. O restante todo continuava na mão do público. E aí veio a terceira evolução, que foi o landlord privado, que é adotado hoje praticamente na Europa toda, é adotado nos Estados Unidos, e os portos organizados no Brasil, eles estão dentro dessa estrutura de um landlord port. Quer dizer, o papel do Estado é muito de landlord, o dono da terra, mas o privado é que faz a operação, investe na superestrutura e nos equipamentos. Fica por conta do Estado. O investimento no porto, propriamente dito, né? Condições de acesso, né? O acesso aquaviário através da dragagem é de competência da União, a administração do porto também, e a propriedade da terra e dos ativos são públicos. Todos os nossos portos organizados, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, hoje funcionam sob essa estrutura do landlord port. Depois disso veio, eu vou passar o corporatized aí para falar por último, depois veio o fully privatized port, que é o sistema dos TUPs no Brasil, é como a Inglaterra trabalha, é como a Nova Zelândia trabalha, e vários outros países pelo mundo já estão adotando para conviver junto com os portos públicos, com os portos organizados, também estão autorizando investimentos em terminais privados, que é o caso, tudo é privado aí, tudo. O risco é todo dele, mas ele tem direito a fazer tudo isso, ele consegue, ele se submete ao poder concedente, se o poder concedente considerar que aquela proposta dele está de acordo com a política pública, ele autoriza que seja construído nisso. E no Brasil, hoje, isso é um sucesso total. O corporatized port é uma derivação do landlord port, aonde ele também passa para a mão do privado, tanto o investimento quanto a infraestrutura. Na mão da União ficará apenas a propriedade da terra e seus ativos. Tá bom? Pode passar? O que nós temos no Brasil hoje? Hoje nós temos 270 instalações portuárias de uso privado, divididas em 221 TUPs, 45 estações de transbordo de carga, praticamente todas elas estão dentro dos nossos rios, e instalações portuárias de turismo, que nós temos muito poucas no momento, só temos 4. E temos a instalação portuária de pequeno porte, que ela não tem um papel assim muito econômico muito grande, mas ela tem um papel social importantíssimo. Porque, por exemplo, na Amazônia, que nós não temos estradas, quem faz o papel das estradas na Amazônia são os rios. E essas instalações portuárias de pequeno porte é que dão dignidade ao transporte de passageiros, a um pequeno, porque o passageiro nessas regiões ele sempre anda com sua mala do lado, seu saco do lado, com todas as suas coisas. E eu vivi na Amazônia numa época em que isso era coisa perigosíssima, eram passados por trapiches. Então, quanto mais IP4 nós instalarmos na Amazônia, uma melhor condição social nós estamos dando a todos aqueles ribeirinhos, a todos aqueles moradores daquela região. Estamos levando a cidadania lá para eles. São instrumentos muito importantes, embora não tão fortes no ponto de vista econômico. Aí tem um mapa ao lado, onde vocês podem ver que o TUP está participando no Brasil inteiro, inclusive no interior, nós temos TUPs por tudo quanto é lado aí. Em azul estão os TUPs e em verdes estão as ETCs. Você vê que as ETCs normalmente estão dentro estão em águas interiores, né? Pode passar?
Portos organizados, eu só vou falar isso, mas quem vai falar sobre isso amanhã provavelmente vai ser a Gilmara. Nós temos hoje 34 portos, administrações portuárias, eu acho que o número é mais ou menos esse, que comportam dentro deles 171 arrendamentos. São terminais arrendados dentro dele. E temos também ainda, operando nesses portos organizados, 136 operadores portuários que não têm arrendamento, eles não têm o terminal, mas eles trabalham nos famosos cais públicos, fazendo a movimentação daqueles que necessitam fazer uma operação portuária, mas não têm um terminal para chamar de seu, né? Então, isso é importante também. Pode passar? Como é que se divide a carga, as tendências de carga nos terminais de uso privado e nos portos organizados? Então, como eu falei lá no início, as commodities estão basicamente nos terminais de uso privado, né? Então, ali a gente vê minérios, escórias e cinzas, quase tudo, quase 90% em tubos, combustíveis minerais, que é o petróleo e seus derivados, mais de 80% estão nos tubos, ferro e aço, quase 70%, pasta de celulose também, a soja, ela ainda está um pouco abaixo, mas ela tem crescendo muito, porque os terminais novos são quase todos eles terminais privados. O container, nós tivemos um crescimento, mas eu acho que a predominância ainda é dentro do porto organizado, a movimentação de container, cereais, é basicamente dentro do porto organizado, produtos químicos, açúcar e adubos ainda está forte. Então, essa figura eu gosto muito dela, porque ela mostra mais ou menos a vocação de cada um dos regimes para isso aí. Pode passar? Era isso, então. Eu sei que eu não esgotei o assunto. Quem for naquela publicação Portuário para Não Portuário, Portos para Não Portuário, vai ver muito mais coisa, mas eu agora estou aberto aqui para qualquer tipo de pergunta, alguma coisa que queiram se manifestar, se houver algum interesse. A apresentação foi tão boa que não deixei dúvida de nada. Eu Tá acho bom, que vão então? surgindo também, né? A gente também vai deixar um e-mail aqui. Se vocês quiserem também mandar dúvidas depois por e-mail, a gente responde também. Eu estou à disposição, eu e a toda a TP está à disposição de vocês aí para tirar qualquer outra dúvida. Eu sei que é um assunto novo, assim, né? Causa um primeiro choque, né? Mas qualquer questionamento, pode entrar em contato com a gente, pode falar com a Janaína, que ela nos faz a intermediação conosco. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês aí nos assistir. Bem-vindo, Bruno. Deixa eu Olá, fazer a Mirante, tudo apresentação bem? aqui do Bruno, gente. O Bruno, ele é diretor jurídico da Imetame, né? A Imetame é um terminal que já vai começar a operar aí, estamos muito ansiosos, né? Eu acho que hoje, inclusive, o licenciamento da Imetame, ele é estadual, né, Bruno? Mas acredito que pela movimentação que a gente espera que a Imetame irá fazer, provavelmente já o licenciamento chegue aí para o IBAMA também, né? E o Bruno vai falar um pouquinho sobre o financiamento, né? Como que ocorre o financiamento do setor portuário, como que a gente consegue alguns tipos de financiamento, né? Vou passar a palavra aí para o Bruno. Bruno, sinta-se à vontade aí para se apresentar. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo claramente? Ok? Estamos sim. Bom, primeiro, né, agradecer o convite. Meu objetivo não é falar de todas as hipóteses, mas apenas compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, um pouquinho do que a gente tem vivido. Eu quero também, de antemão, já reclamar com a organização do evento, porque falar depois do Almirante Murilo é uma covardia, tá? O cara entende tudo, sabe tudo e agora vai me deixar em maus lençóis, tá, Almirante? Não falei de finanças, hein? Vai ficar complicado. Vai ficar complicado para mim. Só para explicar um pouquinho para vocês, eu vou Ô, compartilhar a Bruno, apresentação. você permite só eu interromper um pouquinho? Janaína, Claro, eu vou ter claro. que sair porque eu tenho um compromisso agora lá no DENIT, como eu tinha falado para o Itagiba antes, entendeu? E eu vou lá, mas vocês estão em belíssimas mãos aí com o Bruno e com a Bárbara, tá bom? Muito Até logo, obrigada. Gilmara. Obrigado, até lá. Obrigado. Valeu, Almirante, um abraço. Obrigada, Almirante. Parabéns, um abraço. Eu vou só compartilhar a apresentação. A lógica dessa apresentação basicamente é mostrar qual é o caminho percorrido até aqui
por parte da Imetame, e depois a gente entrar nos meandros aí de financiamento e como é que funcionam essas coisas, tá bom? Eu vou tentar ser bem rápido, é lógico que eu não conheço no detalhe todos os assuntos, tentarei responder as questões que eventualmente aparecerem. Se eu não souber, a gente deixa aí os contatos, vocês mandam depois os questionamentos e a gente tenta, na medida da possibilidade, responder, tá bom? Sim. Tá bom. Vamos lá. Financiamento do setor portuário. Bom, só para trazer para vocês bem rapidamente, né, alguns atores com os quais a gente tem que se relacionar, né, dentro do ambiente aí em que a gente vive, para localizar todo mundo. O projeto da Imetame é um projeto Greenfield de porto, ou seja, é uma construção de porto saindo do zero, né? A gente está iniciando toda a construção para depois, a partir dessa construção, a gente ir para a parte de operação. A gente se relaciona, né, com a ANTAC, Receita Federal, mais notadamente no caso da Receita Federal, a Alfândega do Brasil, né, que é uma vertente dentro da Receita, ANP, SPU, Ministério de Portos e Aeroportos, e aí dentro, no caso do Ministério de Portos e Aeroportos, a Secretaria Nacional de Portos, né, muito mais direcionado a eles. Hoje, como foi bem colocado aí, o nosso licenciamento é IEMA, mas em razão do nosso projeto, em razão dos volumes que a gente pretende movimentar no nosso projeto, nós seguramente vamos ter que buscar uma ampliação desse licenciamento junto ao IBAMA, Marinha do Brasil, a NTT, Comportos, enfim, são alguns dos atores com os quais a gente tem que se relacionar, e a gente se relaciona, e todos ao mesmo tempo, e todos com demandas simultâneas, e a gente tem que ir, na medida da nossa possibilidade, equilibrando todos esses fatores. Só para colocar vocês dentro de uma linha temporal, né, o nosso empreendimento, né, o início lá de começar a olhar projeto, área, começar a desenhar alguma coisa. O início foi em 2009. Efetivamente, em 2012, nós fizemos o primeiro protocolo, né, que foi uma solicitação de parecer na Marinha do Brasil e um protocolo de uma documentação junto ao SPU, aqui no Espírito Santo. Eu acabei não lembrando, desculpa, pessoal. Só o projeto da Imetame fica aqui no litoral norte do Espírito Santo, tá bom? Acabei não localizando vocês, que acaba, às vezes, se esquecendo disso. Então, teve uma demanda de estudos e algumas avaliações anteriores, e a gente fez o protocolo junto à Marinha do Brasil e ao SPU ali em abril de 2012. Em janeiro de 2013, a gente fez o protocolo também no processo na ANTAC. Em março, a gente obteve um parecer favorável da Marinha do Brasil. Julho, a emissão de certidão pelo SPU. Não era propriamente a cessão onerosa, mas uma certidão dizendo que era possível o uso daquela área em água para o objetivo proposto. Em agosto, a habilitação com anúncio público lá pela ANTAC. Em setembro, foi feita a restrição de parte da área, houve, na verdade, uma pontuação em relação à restrição, porque, para vocês entenderem, né, dentro do nosso projeto, parte da área em água dele, aproximadamente 13% do projeto, da projeção da área em água, se localizava dentro da área de porto organizado. Dentro da área de porto organizado, não é possível que você possa ter um TUP, um terminal privado, sim um terminal público, e depois pode ser até administrado e operado por um privado mediante concessão, mas não mediante autorização, como é o caso do terminal privado. Como houve essa restrição, nós tivemos que adaptar o nosso projeto em razão dessa poligonal, e aí voltamos para dentro de casa, né, dentro aí de entre setembro e meados até fim de 2014, adaptando esse projeto para a poligonal
de porto organizado que existia aqui. Em março de 2015, nós demos entrada no projeto novamente, na ANTAC, no SPU e na Marinha, todo adaptado, refeita toda a engenharia, a parte de sondagem, enfim, né? A gente tem que refazer tudo. Aconteceu que a gente deu entrada no projeto refeito em março, e em junho de 2015, a poligonal do Porto Organizado foi alterada. Trocando em miúdos para que vocês entendam. Dessa forma, o projeto, tal qual ele estava originariamente, poderia ser colocado, né? Bom, nós tivemos que voltar para dentro de casa novamente, porque a gente tinha refeito esse projeto. E aí, alguns podem até perguntar, então era só colocar o projeto anterior. Mas tem um componente adicional nisso, que a nova lei de portos, a 12.815, salvo o melhor juízo, ela é datada lá de 2015, e ela permitiu que os terminais privados pudessem operar com cargas diversas. Isso abriu uma nova possibilidade para que a gente pudesse ter um porto operando com cargas multipropósito. Então, isso fez com que a gente voltasse. Então, os dois fatores, a aprovação da nova lei e a mudança da poligonal do porto organizado, fez com que a gente voltasse novamente para dentro de casa e revisasse novamente todo o projeto, tal qual ele originalmente tinha sido concebido. Um detalhe, o contrato de adesão assinado com o Poder Concedente, o governo federal, ele foi assinado em dezembro de 2015. Ou seja, a gente teve a alteração da poligonal, a alteração da lei e a assinatura do contrato dentro de uma lógica de um projeto anterior, ok? Nós informamos a Secretaria Nacional de Portos que estávamos revisando o projeto em razão das alterações definidas em lei. Ficamos aí até entre 2016 e comecinho de 2017, revisamos todo o projeto, retomamos o projeto original de 2012, adicionando a ele os componentes de granéis e de container, já que agora a legislação possibilitou a movimentação de cargas multipropósito, né, de cargas diversas. Em janeiro, nós fizemos um novo protocolo na ANTAC, pedindo uma alteração. Em fevereiro, um novo protocolo no SPU. Em agosto, um protocolo na CEP. Bom, passamos aí esse ano completo, 2018. Em abril, nós tivemos a emissão da licença ambiental pelo órgão ambiental, pelo IEMA. Fizemos o protocolo dela na Marinha e aguardamos esse parecer da Marinha, do começo ali, do final do primeiro trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2019, mais ou menos um ano. Em abril, nós tivemos um parecer favorável da Marinha, só que nesse meio tempo, como o nosso quebra-mar se interligava com o quebra-mar do nosso vizinho, que era o Jurong, dentro do processo que tramitava dentro da CEP, houve um pequeno conflito entre Jurong e Metame em razão das características do parecer de acesso. Em maio, foi feita uma intermediação pela ANTAC, ok? Sobre essa situação. Em setembro, isso foi acordado. Então, entre maio e setembro, houve uma negociação, essa negociação se resolveu. Ela se resolveu no âmbito privado, entre Metame e o estaleiro Jurong. A gente teve que fazer uma adequação do quebra-mar, que foi novamente protocolada no SPU. Em dezembro de 2019, foi feita a aprovação do empreendimento pela ANTAC. Em novembro, houve a emissão, antes disso, em novembro, foi emitido um novo parecer da Marinha para adequação do layout, sem nenhum tipo de ressalva, e em dezembro foi feita a aprovação do empreendimento pela ANTAC. E aí, em dezembro de 2019, nós passamos todo o ano de 2020
né, basicamente aguardando a avaliação do SPU. Na verdade, a gente já aguardava essa avaliação do SPU desde lá 2016, 2017, quando a gente fez um novo protocolo, né, junto a eles. Em abril foi feita uma aprovação, né, intermediária, que é uma alteração de perfil de carga que a gente propôs. Em julho a gente assinou um segundo aditivo ao contrato de adesão, que alterou um pouco o nosso layout. E nós tivemos a assinatura do contrato de cessão onerosa junto à SPU apenas em 14 de julho de 2021, o que passou a permitir a realização da obra marítima. Para que vocês tenham ideia, portanto, nós iniciamos um projeto em 2012 e obtivemos a última liberação dos órgãos que intervêm dentro de todo esse contexto da área portuária em julho de 2021. Claro que se você for procurar justificativa, você vai encontrar essas justificativas em uma série de fatores. Alteração das poligonais de porto organizado, alteração de lei, alteração de projeto, mas tudo isso se relaciona umbilicalmente com os fatores de controle exercidos por todos os órgãos que permeiam essa relação. Nós temos aí de 2012 a 2021, 19 anos, né, do começo de um projeto a outro. E do marco inicial do contrato de adesão, nós temos 9 anos. Só para vocês terem uma ideia rápida, né, a partir do momento que houve a liberação por parte do SPU do contrato de cessão onerosa e a gente pôde começar a startar as obras em mar, o status da obra hoje é esse. A gente tem do lado esquerdo da figura, se vocês podem ver aí, o quebra-mar norte, ele está todo completo e a gente já iniciou as obras de destaqueamento para construção de cais. A dragagem, ela já está toda feita para 7 metros e aproximadamente metade dela já com 12 metros, né, já iniciando 12 metros, e a gente faz logo a próxima metade para depois a gente ir para a terceira parte, que são os 17 metros. E o quebra-mar de proteção, que é esse que vocês veem em cima, um pouquinho ali no centro da figura, à esquerda, ele aproximadamente está em 50%. Né? Por que eu estou trazendo esses pontos todos para vocês aqui? Né? E aí, em termos de slide, né? Esse é o último slide, e aí eu só quero voltar aqui para vocês. Por que eu trouxe isso, já que o assunto é financiamento, né, gente? Né? Qual é a lógica de trazer esse cronograma? Qual é a lógica de mostrar isso para vocês? Porque em um primeiro momento parece não fazer sentido. O que acontece? Dentro dessas lógicas de projetos, principalmente em projetos greenfield, ou seja, eu tenho um projeto aqui que, como ele não está operando, ele não gera nenhum tipo de caixa. Então, eu vou simplesmente gastar dinheiro para construir até que ele esteja numa fase operacional e ele possa, aí sim, começar a operar. Para esse tipo de projeto, nós temos pouquíssimas fontes de financiamento. São elas: o primeiro, o bolso do sócio, o bolso de quem está com o projeto, quem está investindo, ele vai lá e coloca o dinheiro. Nós sabemos que não é todo mundo que tem essa quantidade de dinheiro para colocar num projeto. E a partir daí a gente parte para fontes de financiamento. Nas fontes de financiamento, nós temos, a primeira delas é um Project Finance, ou seja, eu bato lá na porta de um banco e digo: olha, eu tenho um projeto aqui, você aceitaria financiar esse projeto? E o banco vai olhar essas nuances de projeto. Nós temos as estruturas de Private Equity, que são basicamente formadas por fundos de investimento. Eles atuam muito parecido com o banco, ou seja, é um fundo colocando recurso nesse projeto e exigindo em contrapartida uma série de garantias, e além disso, nós temos
a possibilidade de ter a entrada de um sócio estratégico, de um sócio operacional. O que seria isso? Seria um sócio que entraria no projeto colocando recurso para que ele tenha uma espécie eu estou entendendo, tá, Bárbara, que o ambiente em que a gente está não é um ambiente marítimo, então eu vou me propor aqui a colocar um outro parâmetro, que é o seguinte: imagine que eu seja o dono de uma transportadora e que eu tenha lá um monte de carretas, suponha lá, sei lá, eu tenho 30 carretas que fazem transporte rodoviário pelo Brasil, né? Essa transportadora, em algum momento, ela vai construir lá um grande galpão para que ela tenha um centro de distribuição, os famosos CDs, né, que o pessoal fala aí, os centros de distribuição logística. É muito comum que uma transportadora ela tenha um próprio centro de distribuição para que ela racionalize os custos de distribuição dela e ela possa racionalizar as cargas. Imagine isso agora no mar. Eu tenho as transportadoras do mar, né, que são os armadores, né, o que todo mundo chama aí de armador, né? Tem lá os grandes armadores mundiais, MSC, COSCO, enfim, me ajuda, CMA, tem um monte, né? Então, eles são as transportadoras. Pode fazer sentido para eles ter um centro de distribuição, ou seja, ter um porto, né? Onde ele chega com a carga, alivia, distribui um pouco e reorganiza essa distribuição para que ele tenha uma melhor logística, tanto de distribuição, que no final do dia acaba sendo uma melhor logística de custo para ele. Ele acaba tendo uma melhoria nesse custo. Então, esse é uma outra possibilidade, a gente contar com alguém que queira montar entre aspas, um centro de distribuição, ou seja, um porto, e que para isso vai investir junto com um sócio daqui. O que não diferencia nenhum desses casos é o formato que eles utilizam para fazer a avaliação dos projetos. Em relação a esses pontos, não é diferente em nenhuma hipótese. Todos eles vão pegar um business plan, né, vão pegar lá um plano de negócios, vão ver lá quais são as premissas que eu utilizei dentro do meu projeto, qual vai ser a minha geração de caixa, como é que ela vai funcionar, o que eu tenho de diferencial, qual é a infraestrutura colocada e qual é a infraestrutura dos meus concorrentes. Eles vão fazer toda essa avaliação do que eles chamam, eles dão um nome bonitinho, eles avaliam os economics, né? Eles usam os nomes para fazer uma avaliação do cenário que eu estou projetando, para ele decidir se ele coloca o dinheiro ou não. Isso vale para o banco, isso vale para o fundo de investimento, e isso vale para um potencial sócio, para um potencial armador. E aí, é nesse ponto que eu faço a conexão com os meus slides. No nosso caso em específico, todo mundo que eu tenho batido na porta, eles fazem a seguinte pergunta: ok, quanto tempo de contrato você tem? E aí, quando eu olho para o meu contrato, vocês podem perceber que eu já consumi 9 anos do meu contrato de adesão, ou seja, que é um contrato de 25 anos, eu tenho 17. Isso significa, em termos de business plan, quando eu projeto a minha entrada em operação para 2025, que é o nosso caso, para começo de 2025, ou seja, eu estou jogando isso mais 2 anos para frente, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu tenho garantidos para esse sócio 15 anos apenas de geração de caixa. Considerando o tamanho do investimento e o tamanho do projeto, isso é um baita fator que influencia diretamente nas possibilidades de financiamento do setor, em especial, e aí vou repetir aqui, no meu caso, para um projeto Greenfield. Eu não estou falando de projetos que já estão operando, que já estão gerando caixa, porque nesse caso, você faz um financiamento e você pode dar em garantia o seu próprio fluxo de caixa. Não é o nosso caso aqui, eu não tenho caixa para dar em garantia. Oi, Bárbara. Bruno, só uma pergunta, assim, eu não queria nem te desfocar muito agora, mas assim, você falou sobre as 4 possibilidades, né, de financiamento. Dessas 4 hoje no Brasil, qual que é mais comum
que geralmente é mais fácil, vamos dizer assim, e dentro do primeiro que você falou, que era dos bancos, né? Quais são os bancos hoje que fazem isso? Assim, é mais o BNDES só, porque é um investimento muito grande, né? Então, eu acredito que não é qualquer um também que faz esse tipo de investimento. Então, como é que funciona isso dentro do Brasil? Assim, só para a gente... Em termos de taxa, o financiamento do país é muito alto quando a gente está falando de bancos privados, tá? Então, realmente, se não for para buscar os bancos de fomento, que a gente chama, que é o BNDES, e no nosso caso aqui, como nós estamos na região do Sudene, o BNB, que é o Banco do Nordeste, seria impraticável buscar um financiamento bancário. Então, isso é um ponto bastante crucial. E é muito mais comum que você tenha realmente um financiamento, não do CAPEX todo, né, porque essas instituições também, eles não entram no CAPEX todo em razão do risco financeiro. No nosso caso aqui, a gente tem um financiamento do BNB, do Banco do Nordeste, mas esse financiamento se limita aí a algo em torno de 20% do projeto, então, né, é algo que, se eu não tiver uma outra fonte, eu acabo, deixa eu usar esse termo, morrendo na praia. E aí você parte para os financiamentos provenientes do exterior, que são os grandes fundos de investimento, que investem normalmente para sair. Então, eles investem, depois eles vendem essa participação para alguém que eventualmente queira operar. Ou como é o nosso objetivo aqui, Bárbara, e aí é um ponto que a gente tem aqui, o nosso objetivo é tentar buscar um sócio estratégico, né? Porque para a gente não faz muito sentido ter somente um financiamento sem ter algum sócio para que a gente tente viabilizar a carga para a nossa região, né? A ideia é a gente ter um barateamento de custo em razão da infraestrutura que a gente está colocando. Não é fácil a obtenção de financiamento, né? Em hipótese nenhuma é fácil, porque, de novo, né? E aí eu vou colocar um exemplo claro, né? Para esse financiamento do BNB, por exemplo, só para ficar nesse exemplo, a gente tinha uma linha de financiamento que poderia ter sido maior, mas em razão do prazo contratual, ela não pôde ser maior. Então, o que teve que acontecer? Eles tiveram que reduzir o financiamento em razão do prazo. Se tiver alguém aí que é da área jurídica ou que tenha a curiosidade de estudar, quando você for lá olhar a lei de portos, você vai ver que dentro da lógica de um terminal privado, é possível a prorrogação por iguais e sucessivos períodos, desde que, aí são dois critérios lá, desde que você, mantenha a operação, e dois, realize algum tipo de modernização na sua instalação. O que a gente faz constantemente, né? Enquanto privado, a gente está constantemente buscando modernização. Então, esses dois itens, que são os requisitos para a prorrogação do prazo, são de muito fácil atendimento, né? Só que, por mais que a gente justifique isso com as instituições financeiras, por mais que a gente justifique isso com os armadores, por mais que a gente justifique isso com fundos de investimento, eles não aceitam nenhum tipo de justificativa, porque eles entendem, e aí eu estou falando principalmente, gente, do externo, tá? Porque todo esse pessoal, eles ou são europeus, ou são asiáticos, ou são norte-americanos, então eles não aceitam, em hipótese nenhuma, tomar para eles risco Brasil, né? Falando especificamente do tema. Então, eles acabam encaixotando o projeto dentro desse tempo que nós sabemos que pode ser prorrogado, mas eles não consideram isso. Então, isso gera uma dificuldade tremenda para a obtenção de financiamento. E aí eu estou falando especificamente do prazo burocrático
que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente sabe que é óbvio, é claro que ninguém quer fazer nenhum empreendimento sem passar por avaliações técnicas ambientais. É óbvio que ninguém em sã consciência, né? Aí, em sã consciência, quer fazer algo que vai denegrir o meio ambiente. Aliás, um empreendedor que se preza hoje sabe claramente que um empreendimento sustentável é muito mais rentável do que aquele que não é sustentável. Então, ainda que você considere que não haja uma boa intenção do empreendedor do ponto de vista de gerar um empreendimento sustentável, hoje isso é absolutamente necessário por um critério mercadológico, né? E Até aí, sobrevivência, né, Bruno? Eu acho, claro, assim, né? Você tem claro, regras da IMO que estão chegando aí para os terminais em breve, né? Então, os terminais realmente têm que se adaptar a essas questões ambientais também, né? claro, e se não for isso, então, assim, a gente, eu só queria trazer um pouco desse cenário, é claro, né, isso é o que nós vivenciamos aqui, né, pode não ser a realidade de outros, né, mas que isso hoje nos afeta e nos afeta brutalmente em relação às possibilidades de obtenção de canais de financiamento. Sim, Legal. Eu acho que a era Bárbara, isso. minha xará, tinha levantado a mão. Eu não sei se ela ainda quer falar. E a Renata também. Se for pergunta difícil, eu não respondo, tá? Pode falar, Renata. Oi, não. É só se pudesse voltar lá na apresentação, na linha do tempo que você mostrou. É que eu não me atentei na hora que você estava passando, eu não me atentei para saber quando, com relação ao licenciamento ambiental, de fato, que é O licenciamento ambiental, deixa eu pegar aqui, peraí. O licenciamento ambiental, que é aquele que te chama mais atenção, eu não sei se ele está claro aqui na linha do tempo, porque apesar dele ser um fator, não foi na apresentação, peraí, cadê? Apesar dele ser um fator extremamente importante, ele não foi o grande fator que nos levou a essa dificuldade. O grande fator foi a celebração do contrato de cessão onerosa com a SPU, tá, Renata? Não, então, exatamente esse era o meu ponto, porque eu não tinha noção que tinha, eu, particularmente, não tinha noção que tinha essas coisas todas, várias, assim. E a gente, apesar desse aí não ter sido licenciamento do IBAMA, né, ter sido do Estado, mas a gente ouve muito reclamações na mídia que quem atrasa é o licenciamento ambiental, né? Então, especificamente nesse caso, não foi. Não foi. E o que eu posso compartilhar... Provavelmente em outros também não, né? O que eu posso compartilhar contigo de experiência pessoal minha, a única experiência que eu tive com o IBAMA de licenciamento, ele não foi demorado, tá? Assim, falando bem, eu fiz um licenciamento com o IBAMA em relação à geração elétrica, termoelétrica, a coordenação lá, eu não lembro se é no DEP, eu não lembro agora o nome específico dessa coordenação dentro do IBAMA, mas eu lembro do nome do coordenador, que era Eduardo. Aí trabalhava o Eduardo, acho que é Úrsula. Era o Eduardo Wagner, né? Acho que era CETEP. E aí a Úrsula trabalhava com ele, mais 2 técnicos, eu acho, dentro dessa coordenação. A minha experiência com o IBAMA foi muito boa, tá? Assim, bem francamente com você. Assim, a gente sempre trocou muita informação. Se ele tinha dúvida no documento, ele passava um pouco da burocracia, por exemplo, ao invés de me oficiar, ele me mandava um e-mail, tal, dá uma olhada nisso aqui, e aí eu respondia o e-mail, e ele considerava essa resposta sem ter que passar por toda aquela, né, manda um ofício, vai para o endereço, volta, e eu achei isso bastante interessante, assim, em relação ao IBAMA, tá, Renata? Mas aqui é para mostrar que o quanto que eu acho que a mensagem que eu quis dizer que eu quis trazer para vocês é a seguinte: a gente pretende gerar um caminhão de emprego, né, no aspecto social,
um caminhão de receita para o Estado, receita para o governo federal, receita para o município em termos de impostos. Tem toda uma lógica, né, permeando, desenvolvimentista, permeando o nosso projeto. O nosso projeto, do ponto de vista de sustentabilidade, é muito legal, tá? Se vocês depois quiserem conhecer um pouco, eu posso fazer uma apresentação para vocês, até porque, como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai ter que bater lá na porta do IBAMA, porque a gente vai ter que pleitear um aumento de capacidade e os limites do Estado vão ser ultrapassados, então a gente vai ter que buscar realmente o IBAMA. Então, se vocês quiserem ter um conhecimento preliminar do projeto, eu fico à disposição, tá, de vocês para fazer uma apresentação um pouco mais completa e tal. Enfim, mas a ideia era mostrar para vocês que eventualmente uma demora demasiada, porque a gente faz conta, tá, Renata? Assim, ó, quanto é que demora via de regra? Demora tanto. A gente já conta com isso, a gente coloca no planejamento, a gente já faz isso, né? O duro é quando você tem uma demora demasiada em relação a este ponto. Se você tem uma demora muito alongada, aí sim, isso começa a pegar do ponto de vista de projeto e do ponto de vista de financiamento. E eu quis trazer o meu exemplo, porque esse é um exemplo claro disso, de que houve uma demora demasiada. Essa demora demasiada não foi do IBAMA, mas foi do SPU, e ela pode acontecer em alguns outros órgãos em razão de alguns entraves, enfim. Não sei se eu te respondi, tá, Renato? Não, a resposta foi. É só para usar uma palavra que está na moda, a narrativa, de que é o licenciamento ambiental que atrasa tudo, que às vezes não é, né? No nosso caso não foi. Mas eu achei interessante, Bruno, que realmente, assim, deu para entender, deu para ver o tanto de atores, né, que estão envolvidos dentro de um processo de início de operação do TUP. Eu não falo nem autorização, porque que nem você falou, né, depois da tua autorização na ANTAC ainda tem muita coisa, muito caminho pela frente, né? Então, e óbvio, cada terminal vai ter um processo, vai ter um caminho, vai ter, às vezes é o SPU que demora, às vezes é na própria ANTAC, enfim, a gente, né, vai depender muito do caso de cada terminal, né? Eu acho que a Janaína levantou a mão. Não, é só Foi você, para Janaína? completar aqui o que a Bárbara, ela está sem áudio lá, ela colocou que seria interessante visualizar de onde iniciou o licenciamento para saber o que ocorreu concomitante em termos de ações das outras instituições, da Marinha, SPU, ANTAC. Nós temos aqui, eu não tenho isso agora bem colocado, tá, Janaína, na linha do tempo, mas nós fizemos um EIA-RIMA, porque o que acabou acontecendo? Não sei se deu para ver ali, nós tivemos que alterar o projeto por causa da poligonal de Porto Organizada, aí nós fizemos um EIA-RIMA, né? E aí fomos com EIA-RIMA e tal. Deixa E aí, eu só clarear um pouco a pergunta, que talvez acho que fique mais fácil. Em que momento lá iniciou o procedimento de licenciamento, dentre aquelas etapas lá? Eu acho que ela quer saber assim, o que pode correr concomitante, o que tem que ser espera um acabar para começar o outro. Porque para saber se tem alguma coisa do licenciamento que é exigido em alguma outra instituição como a ANTAC, eu sei que Marinha, acho que a ANTAC exige termo de referência, né? A gente vai ver depois. A ANTAC é termo de referência. A Marinha, a gente consegue ir caminhando com as coisas em concomitância. Por exemplo, na Marinha, a gente faz lá o pedido do nadopor, né? E aí faz as simulações de manobra para os navios tipo e tal, não sei o quê. Só que, para o nadopor definitivo, a Marinha exige o licenciamento ambiental. Então, eles caminham até certo ponto. Em um determinado ponto, eles param, porque se eles não receberem o licenciamento, eles não dão o nadopor definitivo. Nadopor então, é a licença prévia. O nadopor da Marinha... Não, para a Marinha, ela espera qual posicionamento do IBAMA? A emissão de uma licença? É a emissão da licença prévia. E aí depois vem toda a sequência, né? Licença de instalação, enfim.
licença de operação. Para a ANTAC, a gente tem que ter a licença de operação para poder pedir o TLO, né, Bárbara? Que é o início de operação também. Então, na verdade, os órgãos eles meio que amarram um ao outro, né? Sem uma licença de operação emitida por parte do órgão ambiental, a ANTAC não me deixa começar a operar. Depende muito da etapa, né? Que nem o Bruno falou, por exemplo, para você ter o seu contrato de adesão, na ANTAC é só o TR, mas quando você chega, você consegue só o seu contrato de adesão, mas você ainda não necessariamente está operando, porque você tem que ter a sua TLO, né? Que é o termo de liberação de operação. Para a TLO, só depois da sua licença de operação mesmo. Então, eles vão fazer todo um processo de vistoria do teu terminal antes, né? Então, depende da etapa. Em cada etapa, você tem que voltar na tua agência E reguladora, ou complementando. enfim, e ir complementando, né? Não é tipo assim, passou no ANTAC e acabou. Não, vai e volta, né? É um vai e volta danado, né? Mas eu acho que amanhã a gente vai ter também uma aula sobre regulação, e isso vai ficar muito claro, porque aí a gente vai trazer também o caso do TUP, como funciona do TUP, porque é de uma forma, por exemplo, o terminal privado vai passar por um processo de audiência pública, já um leilão ali já um arrendamento vai passar por um leilão, então são processos distintos e que vão ter, o próprio licenciamento vai ser diferente em cada etapa ali também. Eu acho que amanhã vai ficar um pouco mais claro. A lógica, só para não querendo invadir a palestra do colega de amanhã, mas a lógica é a seguinte: o que o governo federal entendeu ao editar a nova lei e permitindo os contratos de adesão para o privado foi: tá bom, você quer, mas você toma o risco. Você vai tomar esse risco e vai seguir, né? A lógica, né, colocada é mais ou menos essa. É claro que você não recebe uma autorização ao léu, né? Tem todos os critérios, tem a análise de viabilidade locacional. Não é que não tem concorrência e eu coloco um terminal onde eu quiser. A ANTAC vai fazer anúncio público para fins de verificação da viabilidade locacional. Enfim, tem todo um critério que tem que ser observado. Essa análise de viabilidade locacional, ela é da ANTAC? Você está bem? Ela é feita por delegação da Secretaria Nacional de Portos para a ANTAC, né, Bárbara? Se eu não estou enganado. Assim, por competência, ela é realmente É a Secretaria Nacional. do Ministério, né? Mas aí, eu acho que o próprio Ministério está fazendo hoje, viu, Bruno? Porque antes, quando vocês Eles fizeram escutam, bom, eu não sei, eles sempre ouvem a ANTAC para depois tomar a decisão, né? Sim, sim. Então, no final das contas, meio que é o parecer da ANTAC. E a mesma coisa para o próprio contrato, né? Então, a ANTAC também dá o ok, e aí, depois do ok de todo o processo da ANTAC, volta para o Ministério assinar, né? Em que pese a lei diga que isso é competência apenas do Ministério. Acho que a Bárbara levantou a mão. Não, é porque ela está sem áudio. Ela escreveu aqui? Deixa eu ver se ela escreveu. Outra dúvida sobre o financiamento. Quando vocês iniciaram os processos na ANTAC, Marinha e EMA, o que vocês tinham de aporte financeiro? Somente o dinheiro do bolso do sócio ou outros financiamentos? O dinheiro e o sonho dos sócios, Bárbara, só. Até hoje, a gente está caminhando com o dinheiro do sócio e com esse financiamento BNB que eu comentei com vocês. A gente entendeu o que acaba acontecendo. Não sei se faz sentido para vocês entender também a lógica disso. Mas o que acontece? Imagina que você é uma empresinha pequena do Espírito Santo que tem um sonho de construir um porto. Esse porto ele não gera caixa, então o banco vai olhar para isso, vai falar assim, deixa eu usar isso para ilustrar bem. Cara, sai dessa, você é pequeno demais, você não consegue tocar isso, né? A sua geração de caixa com as outras empresas do grupo que a gente tem aqui não suporta essa construção. Então, você não tem garantias para me dar suficientes para suportar esse financiamento.
E aí, o que o dono aqui entendeu? Falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a construção, eu vou fazer, até que eles olhem para mim e digam, olha, eu acho que ele pode, tá? Eu acho que agora a gente consegue financiar. Então, foi a lógica que a gente utilizou foi essa, a gente seguiu com o dinheiro do sócio. Então, para vocês terem uma ideia, a gente não terceiriza a construção de quebra-mar, nós compramos os caminhões e estamos fazendo quebra-mar nós mesmos, dentro de casa. Nós compramos uma draga, nós compramos batelão, nós compramos rebocador, nós habilitamos uma empresa brasileira de navegação junto à ANTAC, solicitamos e obtivemos o certificado de armador junto à Marinha do Brasil. Hoje a gente arma as nossas embarcações, nós mesmos fazemos a nossa dragagem. Então, o que acaba acontecendo é que a gente, usando a nossa lógica, a gente barateou a construção para que a gente pudesse seguir isso e conseguir chegar no status que a gente está hoje. A gente está conversando com alguns players de mercado e hoje sim, esses players olham para a gente e falam, olha, agora eu acho que é possível, tá? Agora eu acho que aquele sonho deles está um pouco mais palpável, vamos dizer assim. E Renata? Oi, não, é só porque deu uma caída aqui, eu não sei se falou, voltando um pouquinho no que a Jana tinha falado da alternativa locacional que a ANTAC faz, né? Não sei se vocês vão saber responder, na verdade, é uma dúvida. Até que ponto a propriedade do local interfere nessa alternativa locacional? Porque eu imagino que vocês são donos daquele lugar lá, né? Existe uma política nacional de portos estabelecida, né? Então, tem uma política nacional e existem as áreas de concentração de tipos de movimentação de carga. E, além disso, eles olham... deixa eu dar um exemplo bem claro, né? A gente está pretendendo aqui fazer movimentação de container. Então, quando você olha para o cenário nacional, Renato, você tem ali, poxa, quando eu olho para o Espírito Santo, é possível fazer a movimentação de X mil TUs de container por ano, partindo de um terminal no Espírito Santo? Não, porque existe um volume, tem aqui o corredor centro-leste, nós estamos dentro da nossa localização, a 1.000 quilômetros de distância de 60% do PIB nacional, então é possível fazer distribuição depois utilizando modais diferentes, você chega de navio e depois você vai para o rodoviário, isso não encarece tanto e tal. Mas caberiam dois? Não caberiam dois. Então, na época da colocação do projeto, se eu tivesse outro projeto, aí a Secretaria Nacional seria obrigada a lançar mão de um procedimento de anúncio público e teria que fazer, aliás, ela já faz o anúncio público, tá? Ela já é obrigada a fazer o anúncio público. Então, se alguém estiver colocando um projeto, ele coloca em paralelo. E se tiver dois projetos e não houver carga para todo mundo, a Secretaria Nacional de Portos tem que escolher o projeto, por critérios técnicos e tal. Então, tem uma lógica técnica colocada por trás. É uma alternativa locacional mais macro, assim, né? Assim, bem macro, assim, né? Do ponto de vista de movimentação logística de carga. Eles não fazem, por exemplo, uma avaliação ambiental. Eles não vão olhar para cá e falar assim, você está colocando um porto em cima de uma reserva biológica. Não pode. É claro que eles entendem que, como o risco é do empreendedor, eles sabem que depois o empreendedor vai dar com os burros na água, porque ele não vai conseguir fazer o porto sair dentro de uma reserva biológica. Não dá, não vai caber, né? Bruno, a gente tem outra pergunta aqui da Bárbara. Eu vou passar para você responder o caso específico da Imetame, mas eu também posso complementar para você também, se você quiser depois, tá? Ela falou assim, então outra dúvida, qual o objetivo do porto? Porque não é mais interessante movimentar em algum lugar já existente? Então, assim, em outras palavras, por que fazer Imetame e não movimentar em um lugar já existente? Eu posso complementar aqui também, mas eu vou deixar você falar o caso da Imetame. Eu não tenho outro lugar existente, tá, Bárbara? Então, eu preciso criar o meu lugar, né? Então, assim, se eu quiser movimentar em outro lugar, eu tenho que pagar. Um segundo ponto é o seguinte, nesse aspecto, eu estou montando uma empresa e, obviamente,
eu tenho os meus objetivos, né, de desenvolver, de obtenção de lucro e por aí vai, né? Falar qualquer coisa de modo diferente seria hipocrisia da minha parte, a gente não pode fazer isso. Então, a gente está buscando uma projeção em termos de negócio, em termos de business. E aí, considerando esse aspecto, a gente entendeu a infraestrutura hoje colocada no Brasil, tá? E entendeu que hoje a gente tem uma infraestrutura, se não deficitária, para atender a movimentação de container, mas que está próxima de um colapso, né? A gente sabe que Santos, por exemplo, está próximo, né? Teria a possibilidade de ampliação, ter novos terminais e tal, mas a coisa parece que não anda, né? Não sai. Tinha um projeto que parece que foi paralisado, né, Bárbara? Então, o que a gente fez? A gente entendeu o mercado, que basicamente, quando você vai colocar um negócio, basicamente você olha o quê? E aí deixa eu trazer isso para um nível bem micro. Suponha que você tenha 3 bairros dentro de uma circunferência aí de, sei lá, 2 quilômetros, e nesse bairro não tem nenhuma padaria. E você tem que buscar pão de manhã para você comer lá, se você come pão, claro, a 4 quilômetros, 5 quilômetros de distância, num bairro distante. Alguém que está dentro desse local pode olhar para isso e falar, pô, olha que oportunidade, eu vou abrir uma padaria aqui porque eu vou conseguir atrair esses consumidores desse local, porque é muito mais perto trazer eles, né? Então, a lógica que a gente utilizou, extrapolando, é essa, a gente consegue baratear a pessoa vai gastar menos gasolina para ir comprar pão do outro lugar, porque eu vou estar mais perto, eu vou ter uma infraestrutura melhor, eu vou tentar colocar uma melhor estrutura para atender esses atores e fazer com que toda a cadeia se beneficie disso. Esse é o contexto geral. Não sei se eu respondi. E aí, se você quiser complementar, Bárbara. Vou complementar, eu acho que um dos pontos que você falou é justamente o que eu pensei mesmo, é a questão da projeção, né? A gente tem que pensar no que o Brasil vai produzir também, e a gente tem que ter terminais prontos para já fazer essa movimentação. Então, você imagina, ano a ano, nossa movimentação de soja, ela aumenta, nossa produção de soja, eu peguei a soja aqui só como um exemplo, aumenta. A gente tem que ter terminais para escoar essas mercadorias também. E isso a gente tem que fazer com antecedência, porque senão a gente, né, não vai ter... a soja vai estar lá e a gente não vai ter para onde escoar, e a gente vai ter ali problemas de gargalos no nosso país. E aí eu vou dar um outro exemplo também, que é a questão da tecnologia. E aí, talvez o caso da Imitame. Pensem o seguinte, o mundo está se desenvolvendo, cada vez mais a gente tem navios muito grandes. E alguns terminais que a gente tem hoje no Brasil não estão adaptados para receber esses navios muito grandes. Seja pela questão do calado, seja pela questão do berço de atracação, que às vezes não é grande o suficiente para atender aquelas embarcações, né? Então, você tem que pensar já em terminais para o futuro, né? Pensar não só, óbvio, em você ampliar aqueles terminais já existentes, e os terminais, tanto os TUPs quanto os portos organizados, já estão fazendo essa movimentação, né? Mas também criar novos terminais que possam fazer essas movimentações, né? Porque você tem o calado, a gente tem um limite, né? Vocês sabem melhor até do que a gente, porque vocês mexem com licenciamento de dragagem o tempo todo, né? Mas vocês sabem que tem uma hora assim que não dá para dragar mais, então você vai ter que buscar outras áreas que sejam mais favoráveis para esse crescimento da economia, né? E aqui, até fazendo um paralelo, acho que seria interessante, Gilmara, depois a gente trazer também as fontes de financiamento no porto organizado, né? Porque talvez seja um pouco diferente também a questão ali do porto organizado para o TUP, né? Onde que vocês buscam o financiamento quando vocês precisam fazer melhorias dentro do porto organizado, né? Acho que a gente pode tentar botar isso num próximo módulo. Vai ser abordado, né? Desculpa. Amanhã nós temos um espaço para fazer uma apresentação, e ao longo da fala aí do Bruno, que eu inclusive quero parabenizar, excelente apresentação, a gente também, igualmente na apresentação do Almirante Murilo, a gente foi tomando nota de alguns pontos, né, que são relacionados aos portos organizados, para que a gente possa abordar todos eles na nossa fala de amanhã. Acho que é isso, acho que
finalizamos, né, Janaína, por hoje, até para a gente não deixar o pessoal cansado para amanhã, né? Já acho que fechamos aqui quase 2 horas, né? De webinar. A gente espera que vocês tenham gostado aí das 2 primeiras aulas, né? A gente tem mais um módulo amanhã. E os outros módulos a gente vai alinhando as agendas tanto da ABEP, da TP com o IBAMA também, né? E vai fazendo os próximos módulos, não é isso? Bárbara, Doutora, agradecer. Desculpa, Bruno, pode. não, eu que peço desculpa. Por favor, Janaína. Por favor. Não, era só agradecer a TP e a ABEP e o Bruno também. Estende lá para o Almirante Murilo o agradecimento da equipe aqui do IBAMA, de novo, porque ele é super entusiasmado, né? Eu queria ter metade do entusiasmo que ele tem. Almirante é. E, Bárbara, se tiver alguma apresentação, alguém for apresentar alguma linha do tempo, assim, que colocar todos esses passos, só para ver se tomar mais cuidado de inserir as etapas do licenciamento, porque essa que é uma grande questão para a gente, né? Entender em que momento... Eu já pedi para o pessoal do regulatório... né? Eu já pedi para o pessoal do regulatório, porque o nosso foco nisso vai ser amanhã, né? Que a gente vai trazer todas as etapas. Então, eles vão mostrar para vocês direitinho o que em cada etapa, por exemplo, esse passo a passo, entendeu? Entrou na ANTAC, tem que ter o TR. Entra, né? Muito Isso. bom. Mas eu já avisei aqui. Que entra a atuação do IBAMA. Para a gente entender em que momento que a gente teria que ter algum conhecimento maior ou alguma interface maior com o empreendedor para poder entender esses gargalos aí. Aquele projeto lá do decreto Navegue Simples, eu acho que uma das ideias é formar uma comissão lá com representantes das instituições para poder fazer essas coisas caminharem mais... faltou a palavra aqui. Não ser tão descasado, né? Não ser com tempos tão descasados, né? E a gente não tem domínio, assim, de todas essas etapas, né? Então, acho que é bom colocar, quando for fazer qualquer linha do tempo, deixar claro, assim, a etapa o início também do procedimento de licenciamento. Tá bom. Orelha Legal, devidamente puxada, Janaína. Não é puxando a orelha, não. É porque... Não me incomoda, não. Vou ficar tranquila. Eu acho que foi uma falha minha mesmo. Eu acho que eu deveria ter colocado mesmo. Você tem razão. É porque para você não é a preocupação, né? Você está lidando com outro universo. Então, a gente já estava Claro. entender esse cenário. Não, na verdade, Bruno, eu acho que você foi até além, porque a questão mais o seu era do financiamento, mas você quis mostrar ali só um recorte, mais ou menos, para o pessoal entender, né, os problemas que existem, né? Mas o processo, fiquem tranquilos que a gente vai trazer amanhã. Se amanhã não ficar suficiente, a gente traz outro dia também, até ficar bem claro para todo mundo como é que são essas etapas aí para cada terminal. Eu não tinha nem noção dessa história do contrato, né? Tipo, você falou que já consumiu 9 anos do contrato. Estou gastando e construindo. Loucura, né, Janaína? É muito complexo mesmo. Deus me livre. E a gente pensa que o licenciamento só é complexo, imagina o que tem no entorno, né, também. Da parte de financiamento, né, do projeto em si. Tem um estudo também, Janaína, já que vocês se interessaram. Já que vocês se interessaram por isso, tem um estudo que a ATP fez recentemente sobre aqueles terminais que não estão operacionais ainda, né? Que já estão com contrato de adesão, mas não estão operacionais, buscando entender onde são os principais gargalos, né? Em questões de instituições, enfim, às vezes o próprio financiamento que o Bruno trouxe para a gente, né? Então, a gente pode trazer para vocês também, quem sabe aí no finalzinho dos módulos, até para vocês entenderem o quadro, né? Por exemplo, quantos terminais ficam muito presos ali no SPU, igual o Bruno falou, né? Quantos terminais, às vezes, o processo ficou um pouco mais lento dentro da agência, né? Enfim, aí a gente pode mostrar isso para vocês, ou às vezes em processo judicial, tem vários que ficam parados na justiça também, né, Bruno, por alguma outra questão. Isso não estava nos módulos, não, né? Não estava no módulo, mas a gente... Pode adicionar um depois no final.
até porque a gente pode até também trazer um pouco da nossa experiência do que é que tem de... O que é gargalo para a gente, né? Por exemplo, a legal. gente tem muitas questões com a qualidade dos estudos que a gente recebe, e aí, embora a gente leve a responsabilidade pelo atraso, a gente às vezes analisa, sei lá, chega a analisar um EIA quase 3 vezes com as complementações, porque veio com a qualidade muito baixa e não respondeu o principal para fazer a avaliação de impacto e definir lá pela viabilidade ou não, né? Isso não sai muito, sabe? Isso aí fica na conta do IBAMA. Nesse aspecto, Janaína, desculpa também de novo, sei que a gente já está estendendo, mas posso te compartilhar uma experiência? A gente sofreu muito com isso, porque o que acaba acontecendo? Aí se coloca na posição do empreendedor. O empreendedor, ele não entende tecnicamente de licenciamento ambiental, então, normalmente ele busca uma consultoria, e essa consultoria, ela toma as rédeas desse licenciamento, e normalmente é uma consultoria que faz a reunião com vocês, é uma consultoria que vai lá estreitar a relação para o que tem no TR, o que você vai querer desse ponto aqui, pô, tem esse ponto aqui no TR, mas isso aqui não faz muito sentido, posso trocar por isso, posso fazer aquilo, tal. Tem esse diálogo, né? E aí o que acontece? No nosso caso em específico, a gente entendeu esse sofrimento e nós trouxemos isso para dentro, e hoje o diálogo com o órgão ambiental é feito diretamente pelo empreendedor. Porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes a consultoria bota a culpa no órgão ambiental para se eximir da culpa dela mesma. Acontece demais, tá? Assim, estou te falando porque eu já vivi isso. E hoje o que a gente fez foi trazer isso para dentro. A gente estrutura o estudo dentro de casa. Hoje, a gente contrata análises específicas que a gente não tem. Então, por exemplo, eu contrato especificamente um estudo faunístico e tal, faço esses elementos fora, mas a condução do processo eu faço dentro, justamente por esse motivo que você está colocando. E isso, no nosso caso, ajudou muito, tá? Ajudou muito. No exemplo que eu te dei com o Eduardo, por exemplo, ajudou muito. E esse foi um exemplo, que a gente contratou uma consultoria, eles fizeram besteira e a gente refez dentro de casa. Eu nem acho que a consultoria não pode estar junto com o empreendedor, mas eu acho que ela estar à frente sozinha respondendo é muito prejuízo, costuma dar prejuízo, sim. Porque aí a gente às vezes vai levar, quando a gente vai discutir as lacunas com o empreendedor, às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo, porque ele se afastou também dessas decisões, colocou muita confiança, né, na consultoria. Mesmo uma consultoria boa, eu acho que tem que ter acompanhamento do empreendedor, sim, para e passo, né, não deveria ficar solto, né. Gente, eu tô adorando essa conversa. Não, porque eu acho que a gente está se entendendo, né? Cada um entendendo o lado do outro aqui, e falando, opa, peraí, como é que a gente pode resolver essa questão, né? Isso é muito legal. Mas, pessoal, obrigada aí pela presença. Deixa eu só estender mais uma coisa, Bárbara. Eu queria agradecer, tá, pessoal? Agradecer a ATP pela iniciativa, acho muito legal mesmo. Já até comentei isso diretamente com o Almirante, mas eu queria dizer isso em público, tá, Bárbara? Para vocês. Agradecer ao pessoal do IBAMA, eu acho que em nome da Janaína, agradecer a todos, porque é muito legal ver que também vocês estão abertos a conhecer as realidades que estão do outro lado, e mais uma vez colocar à disposição, se vocês quiserem e tiverem interesse de conhecer o nosso projeto, estou à disposição, posso fazer uma apresentação para vocês sem qualquer desafio, tá bom? Gratidão aí a todos. Mesmo depois que você acha que eu puxei sua orelha? Claro, claro. Isso é sempre uma oportunidade de aprendizagem, sempre. Agradecer a você também, Bruno. Eu acho que, independente de você não ter concluído exatamente o licenciamento lá, foi muito importante para a gente ver essas etapas. A gente nem tinha, quer dizer, tem uma noção porque a gente vai entrando em contato com essas questões no licenciamento, né, mesmo que seja em paralelo, mas a gente não acompanha muito essa linha do tempo, né? Legal. Que bom. Então tá ótimo, pessoal. A gente se vê amanhã, então, às 10 horas. Até amanhã, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. Grato pela oportunidade.